pesquisa sobre isso surgiu da ideia porque eu via muita gente comentando sobre direitos LGBT, direito das pessoas homossexuais, trans, como novos direitos. E sendo que a história, relatos, episódios, a gente sempre vê que nunca não existiu a homossexualidade ou a transexualidade. Isso não é algo novo. Então, por que o direito teria que ser novo? Isso começou a me pegar desde a graduação. Por que a gente trata isso como um direito novo? E aí, diante disso, veio essa minha inconformidade com o direito de precisar regular tudo. Então, para mim, e pela pesquisa que eu venho desenvolvendo, desde os pesquisadores mais clássicos sobre o assunto até os mais modernos, sexualidade é um fenômeno muito mais complexo. Então, como direito, uma ciência também complexa, vai se unir com uma outra e querer regular ou querer se impor sobre a outra. Então, dentro disso, foi que eu entrei em iniciação científica, no mestrado, pesquisando sobre isso, no campo da transdisciplinaridade, onde eu pego coisas do direito e pego coisas da sexualidade para reconhecer como um direito das pessoas. Eu acredito que nesse ponto é que está baseada a minha pesquisa. Não tem como a gente pensar em direitos das pessoas LGBTI sem pensar na identidade delas, sem pensar na questão do corpo delas, a questão da saúde, a questão do próprio comportamento humano. Então, essa minha pesquisa, ela tenta aproximar o direito tão complexo da sexualidade, do comportamento das pessoas também tão complexo. A pessoa LGBTI, que a gente vai falar aí, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, aí numa questão de homossexualidade, de orientação sexual, de quem a pessoa se relaciona, e transexual, uma questão de gênero, intersexual, quem nasce aí com ambiguidade de gênero, nasce com as duas genitálias. Dentro do direito atual, a gente não precisaria encarar como uma necessidade de leis, porque a gente encaixaria como direitos humanos ou direitos fundamentais com todos iguais perante a lei. Mas, com a nossa cultura muito legalista, de muito precisar do direito, precisar das leis para regular a sociedade, a gente não tem leis específicas, e é aí que mora o preconceito. Por quê? A gente, às vezes, precisa lutar por uma lei de criminalização da homofobia, onde precisa analisar qual é o intuito daquele crime, sendo que a gente já tem o tipificado, o crime de lesão corporal, o crime de homicídio, e que poderia encaixar nisso se a gente vivesse sem preconceito. Mas esse intuito do crime, ele é diferente e causa mais mazelas. Hoje a gente tem aí algumas coisas, mas muito na área do poder judiciário. Muitas das conquistas, como a própria união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, a questão da adoção, a questão própria do nome social das pessoas trans, foi muito conseguido pelo poder judiciário, pela atuação do STF, e não pelo poder legislativo por leis. Então, o que isso a gente consegue aí, em breve análise, né, a gente pode falar? Talvez não tenha tanta representatividade no Congresso Nacional para isso. A gente não tem lá dentro quem tenha tanta voz, até tem alguns representantes, mas que não consegue dar continuidade em questão aí de bancas mais conservadoras que freiam os projetos, né? Então a gente depende muito do direito LGBTI, do ativismo judicial. O que, dentro da questão de vulnerabilidade, dentro da conquista de direito, a gente não pode negar que é um grande avanço também. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei de Registros Públicos, que ela dá um prazo aí, agora eu acredito, se não me falha a memória, são 15 dias para você registrar a criança nascida, a criança recém-nascida. E dentro desse registro, você já tem que falar se ela é do sexo feminino ou do sexo masculino, gênero, qual a genitália que ela nasceu. O grande problema aí dentro de questões, por exemplo, da medicina, da enfermagem, das questões mais da pessoa,
para a pesquisa sobre intersexuais é que não tem a estatística, não tem a pessoa. Porque eu posso nascer, por exemplo, com as duas genitálias ou com uma ambiguidade que não seja duas genitálias, mas que esteja ali, porque são vários graus da intersexualidade. Eu posso nascer aí com uma um pouco mais desenvolvida, mas que não seja aparentemente duas genitálias, e, por exemplo, no meu registro está masculino. Então eu não tenho essa concepção numérica a ponto de garantir estudos que sejam eloquentes ou que sejam assim efetivos tanto na área do direito quanto na área da medicina. A OMS fala que cerca de 1 em cada 10 mil pessoas nasce intersexual. É um número grande. E falam que é a mesma quantidade no mundo de pessoas ruivas. Então, cada vez que você olha na rua uma pessoa ruiva, é a mesma proporção que você estaria olhando para uma pessoa intersexual. E a gente não tem isso. Na Alemanha, é um dos países mais desenvolvidos quanto a esse assunto. Lá, eles têm a opção de um terceiro gênero ou de um gênero indefinido, onde com a pessoa com 18 anos, ela vai poder, aí ela vai e regulariza, se ela assim quiser, se é masculino ou feminino. Se não, ela fica com esse gênero neutro. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto de lei mais ou menos nesses moldes, mas ainda está em trâmite no Senado. Eu acredito que esse é o momento. Por quê? Porque a gente está discutindo isso. Então, mesmo que assim, a gente está vendo ondas conservadoras, a gente está tendo questões relacionadas a preconceito, a homofobia, mas a gente também está tendo outras coisas, a gente está tendo visibilidade, a gente está tendo representatividade. Eu vejo que hoje, por exemplo, eu consigo assumir a minha sexualidade, coisa que, por exemplo, pessoas de 10 anos atrás já não conseguia. Querendo ou não, dentro de algumas fake news ou não, a gente tem, por exemplo, músicas mais cantadas e tocadas no Brasil de uma drag queen. A gente tem pessoas homossexuais assumidas em papéis de novela, que são muito fortes para uma sociedade tão midiática quanto a nossa. Então eu acho que hoje a visibilidade e a representatividade, ela está muito maior. O que gera mais debate, o que gera mais conflitos de homofobia, de preconceito. Não que eu seja a favor disso, mas eu sou a favor desse confronto, porque é daí que a gente tem o diálogo. Eu acho que quando, por exemplo, aqui o Comped, que tem recentemente um GT sobre gênero e sexualidade, vários outros eventos que estão surgindo sobre isso, revistas científicas, programas de TV que falam sobre isso, eu acredito que a gente começa a questionar e a colocar na pauta familiar, no assunto da mesa de domingo, para a gente começar a discutir isso. Que a diferença existe, que a diferença faz a diversidade, faz a humanidade. Então eu acho que o direito, ele está aí para isso. Se o direito é um instrumento de harmonia, é um instrumento que busca a harmonia social, a gente precisa entender que ela é feita a partir de diferença. Então o direito não pode calar essas diferenças, mas ele tem que dar voz e tem que abrir aí para o debate, para o diálogo. É isso.